Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão ao nosso Deus e mais uma vez poder estar aqui com os telespectadores da Rede Brasil de Comunicação, também louvando a Deus pela salvação nos dada através do seu Filho amado Jesus e louvando a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Ailton Zé Alves, como também a Rede Brasil de Comunicação, pelo belíssimo trabalho de levar mensagens de conforto e levar vidas para aqueles que assistem os programas da Rede Brasil de Comunicação. Meus queridos, quero convidar-lhes a, juntamente comigo, abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nesse texto que nós lemos neste dia, vemos a história de um profeta muito conceituado, o profeta Elias. Um homem que estava acostumado a enfrentar grandes batalhas, um homem que vinha de uma grande vitória, mas em um determinado momento ele recebe a mensagem de uma mulher e aquela mensagem o incomoda, aquela mensagem mexe com o seu coração. Ao ponto de dizer o texto que nós lemos, que Elias, ele foge para poder salvar a sua própria vida. E aí, diz o texto no versículo 4, que ele assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. É interessante esse texto, porque quer mostrar o quanto um homem, mesmo sendo de Deus, ele pode, em determinado momento, encontrar-se em situação que vem ali trazer um certo desânimo. Às vezes nós olhamos para a vida e achamos que as pessoas são mais fortes do que nós, ou achamos que somos muito fracos, ou muitos fracos, ao ponto de não termos capacidade de vencer nenhuma batalha e não sobressair diante de determinadas situações. Mas nesta manhã, quero dirigir-me a você que está aqui, a ouvir esta mensagem e dizer que os fortes podem fracassar, podem desanimar, e os fracos podem surpreender, podem vencer. É assim que muitas vezes nós nos deparamos em situações que revelamos ter uma grande capacidade de sobressair determinadas dificuldades, mas também existem situações em que revelamos a fraqueza que é em nosso ser. Todo ser humano, independente da sua condição, independente daquilo que ele faz ou do que ele é, em algum momento ele vai estar muito disposto para enfrentar qualquer situação. Mas também haverá situações em que ele vai dizer que não tem mais possibilidade de enfrentar a situação. Antes, ele pode colocar no seu coração o desejo de desistir, o desejo de parar. Elias é um grande exemplo. Tiago escreve, diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E aqui Elias mostra que em determinado momento o seu ânimo não é mais o mesmo para batalhar. Um recado de uma mulher incomoda-o, faz ele fugir, faz ele procurar um escape, procurar um lugar em que pudesse estar só, deitar e aí revelar aquilo que está no coração dele. É justamente isso que nós muitas vezes fazemos. Guardamos algo em nosso coração e quando alguma situação aparece, nós revelamos, e muitas vezes a revelação que sai do nosso coração não é uma revelação de alguém que está disposto a lutar nem batalhar, nem de vencer, mas de alguém que está disposto a desistir, a parar, a não continuar mais,
a não fazer mais nada, a simplesmente recuar. Queridos, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão desistindo da vida facilmente. Muitas pessoas estão parando na jornada facilmente. Isso porque coloca no coração algumas coisas que não ajudam a desenvolver uma fé verídica, uma fé verdadeira. Não ajuda a demonstrar a capacidade que existe muitas vezes dentro de nós para lutarmos, para batalharmos. Mas eu sei que o nosso Deus, aquele que nos conhece, aquele que conhece a sua vida e sabe a sua estrutura, Ele também tem a capacidade de se aproximar de você para lhe falar, para mostrar que nem tudo está perdido. Mas Ele sim, Ele vai motivá-lo a batalhar, a lutar, a permanecer firme, a permanecer lutando. Quem sabe você começou o dia hoje justamente com esse pensamento: já basta, Senhor, não quero mais viver, não sou melhor que ninguém, não tenho toda esta capacidade, a minha estrutura é muito pequena. Mas aí é que você se engana. Talvez se você olhar para dentro de você e compreender que você precisa falar ao seu coração, precisa motivar o seu coração, demonstrando a confiança que você tem nesse Deus que lhe salvou, que lhe chamou, que lhe convidou para uma vida nova. Você precisa entender que Deus, Ele nunca vai deixar você, nunca vai desampará-lo, nem vai deixá-lo. Então, quando você perceber que as suas forças estão acabando, o melhor que você faz é se aproximar deste Deus. E aí, receber a força que você tanto precisa para continuar vivendo. Hoje, a grande batalha nossa é lutar pela nossa vida diariamente. É como alguns dizem, é vencer um leão a cada dia. É vencer as lutas diariamente e continuar esperando em Deus. No caso de Elias, ele vai entender que para ele já não dá para lutar mais. É o profeta muito conceituado. É um homem que está acostumado a estar na presença de Deus, a ouvir a voz de Deus, a profetizar aquilo que Deus colocara no coração dele. E ele ver Deus fazer grandes coisas através da vida dele. Mas é um homem que revela fraqueza neste momento aqui. É um homem que revela um ânimo diferente do que ele está acostumado a demonstrar. É um homem que talvez a sua autoestima tenha sido atingida. Mas há uma coisa interessante, Elias, é que apesar de tudo isto, apesar do seu ânimo não ser mais o mesmo, Elias ainda está disposto a ouvir a voz de Deus. Elias está disposto a ouvir uma palavra da voz de Deus. Eu não sei se você já percebeu a importância da voz de Deus para a sua vida. Não sei se você percebeu que a voz de Deus lhe trará vida mais uma vez. Não sei se você já percebeu que essa voz até hoje ecoa, fala aos nossos corações, para que a gente não perca este ânimo pela vida, até porque quem lhe deu a vida foi Deus. É assim que nós temos que olhar. Uma voz que ecoa, e muitas vezes ecoa em nosso interior. Fala conosco, revela-nos a sua grande vontade de permanecermos vivos, de estarmos com vida, de estarmos animados para viver. Se tem um tema que eu gosto muito de lhe falar sobre a questão da vida, porque a vida, ela não é algo que é um acaso, não é uma condição de que o acaso fez surgir a vida, não. Mas a vida é fruto da vontade soberana de Deus. E se você está vivo, isso revela a soberana vontade dele na sua vida. Apesar de enfrentar problemas e dificuldades, mas aí é que nós temos que perceber o desejo de Deus de permanecermos vivos e recebermos da parte dele o necessário para permanecermos vivos. No caso de Elias, depois que ele revela o seu ânimo ou o seu desânimo pela vida, Deus vai fazer questão de apresentar-se a Elias, vai fazer questão de enviar anjos para falar com Elias, vai fazer questão de mandar alimento para Elias poder manter-se vivo. E o mesmo Deus vai falar para Elias, mostrando que a grande vontade dele para Elias era que Elias permanecesse vivo, para que Elias pudesse contar os grandes feitos desse Deus. Talvez você esteja numa condição parecida, desacreditado, desanimado, angustiado, frustrado, triste, perplexo. Quem sabe você está na mesma condição, de já ter batalhado por tantas coisas
e olhar ao seu redor e ver que sempre vai se levantar afrontas, lutas, palavras contrárias. E você pode estar dizendo, basta, tá bom. Não sou melhor do que nenhum personagem bíblico. Não sou melhor do que nenhum profeta do Antigo Testamento. Não sou melhor do que os apóstolos. Exatamente, é verdade. Nós não somos melhores que ninguém. Deus nos fez diferentes uns dos outros. Mas o diferencial da nossa vida é justamente Deus em nossa vida. Esse é o grande diferencial. Se você, neste dia, está pensando assim, mude a sua mentalidade. Mude os seus ideais. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Batalhe por esta fé diariamente. Não desista de batalhar por esta fé. Não desista de lutar pelos seus ideais. Não deixe que o desânimo venha tomar conta do seu coração. Ao contrário, deixe que o seu coração seja preenchido por coisas boas da parte de Deus. Aí você vai perceber que Deus, Ele vai ecoar a sua voz no seu coração, para que você possa olhar o horizonte e enxergar coisas tremendas vindo da parte dele para a sua vida. É isso que Deus quer que você enxergue. Foi isso que Deus quis que Elias enxergasse. Não desistir da vida, mas olhar para Deus e ver que de Deus iria emanar aquilo que Elias tanto estava precisando, necessitando de que Deus o falasse, de que Deus falasse ao seu coração, de que Deus enviasse justamente o mantimento necessário para Elias. Quero nessa manhã, ou neste dia, falar para você, que esse Deus que você serve vai suprir as suas necessidades, porque Deus é o Deus de provisão, é o Deus de socorro bem presente na hora da angústia, é um Deus que escuta a oração mesmo que não seja pronunciada pelos lábios, mas falada no coração. Deus é um Deus de provisão, é um Deus de socorro, é um Deus de refúgio, é um Deus de vitória. Oh, queridos, entenda isso na sua vida neste dia, que este é o Deus que você serve, que foi capaz de ir aonde Elias estava. Elias foge, deixa o seu servo, mas Deus vai ao encontro de Elias, para mostrar-lhe que ele não estaria só. Da mesma forma, Deus vai fazer com você. Deus irá aonde você está. Não deixe que o desânimo tome conta do seu coração, mas ao contrário, fortaleça a sua fé nesta manhã, no Deus que lhe chamou para ser vitorioso. Eu quero agora, nesta hora, orar pela tua vida e dizer para você acreditar no poder que há na oração, no poder que há na conversa sua para com Deus. Eu quero que você abra o seu coração e receba esta mensagem da parte de Deus. Fortes fracassam, mas fracos podem vencer. E você pode estar incluso justamente no seu entendimento, no lado dos fracos. Mas o Deus que lhe chamou, lhe dará força para vencer as dificuldades. Pai querido e amado, Deus eterno, eu te louvo por estar aqui neste dia, falando contigo, Senhor, refletindo com os teus filhos acerca da tua bondade e da tua palavra. Através do texto que lemos neste dia, em que um grande profeta, um grande homem de Deus, enfrenta, Senhor, uma dificuldade e deixa que o desânimo tome conta do seu coração. Mas aí mostraste, Senhor, para ele, que tu não desiste daqueles que aparentemente estão fracos, mas foste aonde ele estava, Senhor, e falasse ao coração dele. Mostrasse o teu desejo de vida para com ele, Senhor. E eu sei que nesta hora, tu estás restaurando o desejo de vida em muitas pessoas que estão vendo esta mensagem, que talvez já tenham pensado em desistir da fé, desistir da caminhada, desistir de estar na tua presença, desistir de lutar. Mas agora, Pai, pelo poder que é na tua palavra, que toda autoridade contrária caia no poder que é no nome de Jesus. E que prevaleça o teu poder na vida dos que estão ouvindo esta mensagem, neste dia, Senhor. Para que eles percebam o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor. Pai querido, faz algo tremendo na vida deles neste dia, nesta hora, para que eles percebam o teu cuidado e o teu zelo para com eles. Faz coisas gloriosas na vida deles, Pai. Para que eles percebam, Senhor, que a tua mão continua estendida sobre a vida deles. Pai, lhes dá vitória. Ajuda-os, sustenta-os neste dia, Pai.
que eles consigam enxergar o horizonte glorioso vindo da tua parte, que eles consigam enxergar as muralhas sendo derrubadas, caindo, que eles enxerguem, Deus, os caminhos sendo abertos, portas sendo abertas, porque Tu és Deus e não há outro semelhante a Ti, Senhor. Colocamos neste dia essas vidas nas Tuas mãos e pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, dá vitória a eles. Em nome de Jesus, dá vitória a eles, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus te ajude neste dia. Que você supere as dificuldades neste dia. Porque o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Que Deus te proteja em nome de Jesus.